Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento Mineiro. E não tem nada que interessa mais uma pessoa do que as condições de vida na cidade, é onde a gente vive. E estamos em tempos de eleições municipais, de discutir a cidade que a gente quer. E é sobre isso que nós vamos conversar com o escritor, urbanista, ativista e professor da Escola de Arquitetura da UFMG, Roberto Andrés. Roberto, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado, Sidney. É uma alegria estar aqui com vocês. Roberto, não deveria ser assim, mas a cada 4 anos a gente discute a cidade. A gente não deveria esperar tanto para poder discutir a cidade que a gente vive, mas é uma boa oportunidade, né? É uma boa oportunidade e a gente tem muitos problemas. Então, a gente, de fato, tem muito o que fazer, né, de transformação das cidades, porque é onde a vida cotidiana, como você falou agora, acontece. Então, às vezes a gente fica olhando para os grandes problemas econômicos e políticos, e eles são importantes, mas quando você pensa no transporte, na moradia, nas áreas verdes, na educação, na saúde, é o que afeta, né, o dia a dia da população. E as campanhas ficaram menores, né? Com as novas regras eleitorais, a campanha tem ficado muito reduzida. Está dando tempo para discutir os reais problemas das cidades? É uma sprint, né, uma correria, e cada candidato joga para um lado. A gente realmente acho que precisa, até pela sociedade, conseguir forçar mais que esse debate aconteça, para que não fique também aquele jogo, como a gente vê algumas vezes, né, de somente uma disputa de ataque entre candidatos, e não um debate real do que importa para a população, né? E antes a gente tinha uma coisa que costumava se dizer a respeito das eleições municipais, que a polarização não importava muito, porque a pessoa está preocupada com o asfalto, com o transporte, com o saneamento básico. A gente ainda está nesse ponto, ou você acha que essa polarização que a gente vive já está contaminando as eleições municipais? Acho que as eleições desse ano vão ser o momento que a gente vai tirar essa prova, né? Em São Paulo, acho que muito certamente a polarização política nacional está muito atravessando ali o jogo da disputa, né? Em Belo Horizonte parece que ainda não, né? Parece que os personagens que estão se destacando aqui estão sendo por razões variadas, assim. Mas eu torço muito para que a gente consiga, nós vamos descobrir esse ano, que as eleições municipais sejam sobre transporte, saneamento, educação, árvores na cidade, proteção da Serra do Curral, os rios da cidade, a gente cuidar deles, criação de parques, criação de áreas verdes, de praças, porque é coisa que importa à população, nesse momento é o que deveria ser debatido, né? E aqui na Assembleia, os deputados também se engajam nas campanhas eleitorais no interior. Você acha que o papel do deputado também é trazer a discussão, essa discussão ideológica também, ou ele pode ajudar no debate ali do dia a dia da cidade? Sem dúvida pode ajudar, porque a Assembleia Legislativa tem muita interseção com as questões, né, Sim. dos municípios. Tem gente de tudo que é lugar aqui, né? Deputados todas as regiões. E os problemas das cidades, e muitas vezes as políticas públicas que resolvem eles têm participação do governo do Estado ou da Assembleia Legislativa, né? Então tem muito o que ser feito entre o trabalho aqui na Assembleia Legislativa e o que acontece em cada município desse Estado. Ô, Roberto, a gente entrevistou aqui algumas edições do Sem Protocolo, o professor Alessir Moreira, da PUC, que fala de clima, de meteorologia, e acho que fica muito evidente que os problemas da cidade são vividos de maneiras diferentes, dependendo de qual fatia da população você faz parte. Essa marginalização de parte da população, isso chega a ser cruel, né? Como que as pessoas sentem de maneira diferente os problemas dos municípios? Isso acontece em todas as áreas, né? Pega o transporte. O transporte está ruim, o trânsito está ruim. Mas para uma pessoa mais rica, possivelmente ela vai pegar o carro e vai morar perto do trabalho, ou mesmo se ela às vezes vai a pé. Então ela tem uma condição. Para a pessoa que mora nas periferias, né, nas regiões mais distantes da área central, muitas vezes são aquelas pessoas que fazem o trajeto pendular, né? Vai de dia para trabalhar no centro e volta à noite para casa, e às vezes, se for numa metrópole como aqui na região metropolitana, isso pode tomar 1 hora, 2 horas do dia dela, até 3 horas. E em cidades médias mesmo, isso pode tomar 30, 40 minutos, que é o tempo de vida da população, né? É o tempo que ela poderia estar com o filho, com a família, etc. Em outras áreas isso acontece, como você trouxe a questão da crise climática. Quando chove forte igual para todo mundo. Mas quem é mais impactado é quem mora no bairro que não tem drenagem direito. Nas encostas, que está nas encostas, que pode ter deslizamento, ou que está na beira do córrego, porque não teve outra opção de moradia. Então, em todas as áreas, a gente pode ver essa desigualdade de impactos. A política, o problema, em teoria, afeta todo mundo, mas ele afeta de forma desigual.
e a gente vê as desigualdades debaixo dos viadutos, das marquises, né, nos sinais de trânsito. E essa postura de não é comigo, da população e do poder público, você vê alguma perspectiva disso mudar um dia, Roberto? Porque é difícil ver o que a gente vê aí no dia a dia, né? A gente teve no Brasil todo, e nas cidades mineiras também, principalmente nas grandes, nas maiores, um crescimento muito grande da população de rua nos últimos 10 anos. Sim. Né? Depois da pandemia piorou, né? Depois da pandemia piorou, e a gente tem hoje uma escala, um número de pessoas vivendo na rua que é muito maior do que era há uma década. E a gente tem que começar a entender como que lida com isso para reduzir. Porque eu acho que, né, a maioria das pessoas que está ali, a imensa maioria, não gostaria de estar ali, preferiria estar numa situação de ter uma casa, de ter um conforto, ter uma segurança. Né? A gente vai chegar, passou pelo frio, daqui a pouco chega na chuva, e a gente vê as pessoas numa situação tão difícil. Eu acho que a gente precisa se solidarizar como sociedade. Ou a gente assume que somos uma mesma sociedade, que temos que encarar esse problema e buscar soluções, não é, que sejam por políticas públicas e que consigam incluir essas pessoas na sociedade novamente, porque achar que você vai conseguir viver bem com o problema dos outros somente escalando ao seu lado, não me parece uma solução que de fato seja verdadeira. E muitas vezes a gente vê que a solução das pessoas tem sido se isolar, né? Viver dentro de condomínios, o que precisa ser resolvido resolve dentro de um shopping center, e não é bem por aí não, porque cria uma falsa sensação de normalidade e o mundo lá fora a coisa não está boa. Exatamente, e vai fazendo uma falsa sensação de segurança que as próprias pessoas sabem que não tem. Então são justamente essas pessoas que muitas vezes são as que ficam mais paranoicas, com medo de entrarem, pular o muro do condomínio e entrar na casa, etc. Então você passa a ter um tipo de vida de desconfiança de tudo que acontece. Né? E eu gosto muito de citar um texto da Maria Rita Kell, que é uma psicanalista de São Paulo, que ela fala que olhar no olho do outro, olhar no olho da outra pessoa, descer para a rua e poder conviver com uma pessoa que é diferente, não é um ato de compaixão, nem essa bobagem de, leva a pessoa para sua casa, não é nada disso. As pessoas são diferentes, cada um tem a sua vida, mas você poder conviver com a outra pessoa numa situação de respeito significa você baixar essa guarda da paranoia, você saber que a outra pessoa também é um ser humano como você, que ela vai ter, né, as dificuldades dela, as questões dela, e vai ter as possibilidades de contato ali. Eu acho que isso a gente tem crescido no Brasil também. Se de um lado cresce uma tendência de isolamento, de segregação, de fuga, também cresce a reocupação dos centros urbanos. Em Belo Horizonte isso é muito nítido. O centro de Belo Horizonte hoje tem uma vida cultural, social, de pessoas circulando, de festividades. Revitalização de lugares que antes eram abandonados. Revitalização, Praça da Estação, Rua Sapucaí, festivais que acontecem. Outras cidades de Minas também veem esse fenômeno, mas principalmente as metrópoles brasileiras, que tiveram os centros esvaziados a partir dos anos 80, hoje revivem esses centros, e as pessoas convivem mais. Carnaval de rua. E essas pessoas que estão lá marginalizadas, que pegam transporte público, elas estão fazendo parte desse processo de revitalização? Principalmente a juventude, sim. Né? A gente tem um fenômeno em que a juventude, mesmo a juventude periférica, moradora, né, mais distante do centro, participa da vida cultural da cidade. Quando você vai num evento como a Festa da Luz, ou Carnaval de Rua, ou diversos eventos que acontecem nos centros da cidade, duelos, VMCs, né? Virada cultural vai ter agora. Certo. Você vê uma população diversa. Você vê a cidade acontecendo ali, principalmente nas camadas mais jovens, mas a população de várias faixas, de várias faixas sociais, cor de pele, né? Uma diversidade aparecendo ali. Isso é a cidade que a gente quer, que a gente possa conviver com as pessoas. Você falou do carnaval, você tem um bloco? Eu sou o organizador de um dos blocos do carnaval. Qual que é? Tico Tico Serra Copo, que é um bloco que saiu em 2009. Olha só. Quando a gente saiu em 2009, saíram 3 blocos naquele ano. Bem no início desse carnaval de BH, dessa retomada do carnaval de BH. Foi o primeiro ano. Que era um carnaval político, né? E foi o primeiro ano. No ano anterior não estava tendo bloco, porque o carnaval tinha se esvaziado. Então saímos o Tico Tico Serra Copo, o bloco do Peixoto e o pessoal do Approach. E esses 3 blocos saíram naquele ano, a gente saía pelas ruas desertas da cidade. A cidade estava vazia. Eu lembro, não ficava ninguém em BH. Não ficava ninguém. As pessoas olhavam da janela, que isso que está acontecendo? Tem um bloco. No outro ano cresceu para 5 blocos, depois para 10, depois para 20, depois para 40, depois para 100, e hoje são mais de 500 blocos. O Tico Tico Serra Copo é um bloco que trabalha se somando a movimentos sociais que têm suas causas nas periferias. Então a gente já se somou à causa lá do Ribeirão do Onça, pela limpeza do Ribeirão do Onça, que é um ribeirão que tem na região norte, já se somou à causa da Serra do Curral, do Parque do Brejinho, a diversas causas. Então o bloco sai nesses lugares para dar visibilidade para espaços públicos da cidade, que muitas vezes estão assim, em situação, né, de precisar avançar, mais investimento público, etc., ou de proteção.
E como que é a conversa com as comunidades? É muito legal, o pessoal gosta de carnaval. Mesmo quem não, por opção religiosa, enfim, não quer ir na festa, entende o sentido daquilo, apoia a existência daquele bloco ali, naquele dia. E aquele bloco acontece sendo, claro que um momento de diversão, de carnaval, de festa, de folia, mas também um momento de visibilidade daquela situação. Então a gente já saiu, chegamos ali na praia do Ribeirão do Onça, com 1.000 pessoas, num lugar lindo onde o Ribeirão do Onça encontra o Ribeirão do Isidoro, e tem uma prainha, só que eles estão muito poluídos. Então você vai dando visibilidade para uma situação que precisa ser melhor tratada. Ô Roberto, em relação ao carnaval, já que a gente está falando disso, que é um movimento muito forte em Belo Horizonte, nós temos aí, como eu já disse, as vésperas das eleições municipais, já é um movimento consolidado? Você acha que dependendo do candidato a ser eleito, a gente pode ter avanços ou retrocessos, ou já não tem jeito mais de ter retrocesso em relação a isso? O carnaval, a existência dele é difícil reverter agora. Até mesmo da apropriação da cidade, não só do carnaval. Claro. E eu acho que tem um grupo muito grande de blocos que se coloca, se posicionou ano passado, por exemplo, contra certas atitudes de produzir um pré-carnaval muito politizado. E que defende um carnaval mais aberto, um carnaval diverso, um carnaval espalhado no território. Acho que as gestões municipais, elas puxam o outro lado, o lado mais organizado da folia. A gente precisa de banheiro químico, a gente precisa de proteção da polícia, uma proteção cidadã que respeite todas as pessoas, a gente precisa do corpo de bombeiros ativo, a gente precisa da BH Trans operando. Então, de fato, o poder público tem muito a fazer pelo carnaval. Eu acho que ele deveria pensar menos em moldar o carnaval à sua maneira e mais em apoiar para que a diversidade da população molde esse carnaval à sua maneira. Roberto, já começando a falar do seu livro, A Razão dos Centavos, você discute muito o conceito de cidadania, né? A cidadania, a pessoa que vive na cidade, todo esse conceito, tem uma parte interessante que você cita um antropólogo que fala que ele achou curioso que no Brasil a cidadania, o cidadão é uma palavra pejorativa lá, aquele cidadão, o que está fazendo. Então, a gente vê pessoas que são plenas de direitos, e outras que nem tanto e por isso não tem aquela cidadania plena. Fala pra gente um pouco disso. Essa parte do livro ela vai buscar até um fio na história do Brasil, de como a nossa ideia de cidadania se produziu um pouco torta. Né? Então, o que acontece? O último país das Américas, aboliu a escravização de pessoas. Né? Quer dizer, um país em que forjou que as pessoas tinham direitos muito diferentes, uma parte delas podia ser comercializada. Né? E esse elitismo, essa grande hierarquia social, ela marcou a nossa sociedade. Tem aquela frase famosa que era muito forte no momento, que é o sabe com quem está falando, né? Porque a pessoa ela considera que não são todos os cidadãos que têm direitos iguais, mas ela tem mais direitos que outros. Né? E o James Holston, que é esse antropólogo que você está citando, um antropólogo estudioso do Brasil, ele chega ao Brasil em 1980, o ano que eu nasci, e ele acha estranho isso, porque as pessoas usavam a palavra cidadão não como uma chave positiva. Eu sou um cidadão e eu tenho direitos. Era usado muito pelas forças de segurança, né? Sim, aquele cidadão ou um cidadão qualquer, né? Quer dizer, você qualifica... É muito louco isso. Não é assim no resto do mundo, né? Não é assim. Ele achou isso muito estranho. Foi a primeira vez que ele viu isso. O cidadão, ao invés de ser usado como alguém que tem direito de ser igual aos outros, é alguém que é menor que os outros ou menor que eu, né? E aí ele discute isso. Eu acho que a gente formou um país com uma cidadania enviesada mesmo, que essa ideia de direitos universais, ela demorou a chegar, mas eu acho que ela chegou para uma parte maior da população, não que ela consolidou no país, mas ela chegou para uma parte maior da população nos últimos 20 anos, e acho que isso teve a ver com os avanços sociais do país. É como se fosse um verbo no gerúndio, o negócio ainda está acontecendo. A gente tem uma cidadania sendo produzida, mas ela tem sido produzida por mais gente que acessa a universidade. Ela tem sido produzida por menos gente com fome, mais pessoas que falam, poxa, nós temos direitos iguais para todo mundo. Então, você pensa, por exemplo, o que é muito recente na história do Brasil? Movimentos sociais por transporte público. Nesse livro eu conto a história das lutas, das revoltas espontâneas, que aconteceram desde o final do século XIX. Pois é, o que aconteceu em 2013 em relação ao transporte público não era novidade no Brasil. Não era novidade, isso eu conto no livro. Uma revolta muito similar aconteceu em 1880, que é a revolta do vintém, contra o aumento de um vintém, que seria o equivalente a 20 centavos, lá nos bondes cariocas, que eram bondes puxados por animais. Essas revoltas espontâneas, elas atravessaram a história do Brasil. 1880, 1909 no Rio de Janeiro, São Paulo,
1930 em Salvador, 1946 em São Paulo, década de 50 no Rio de Janeiro, revolta contra o aumento de bonde, nos anos 70 em várias capitais brasileiras, BH, Brasília, Salvador, isso sempre aconteceu. Mas o movimento social organizado pela causa do transporte é uma coisa que começa mais nos anos 80 e que se fortalece mesmo nos anos 2000, nesse século. Por que isso acontece? Isso acontece no momento em que você tem uma fatia maior da população que fala: isso aqui é um direito. O que é a palavra ônibus? Ônibus é a palavra para todos. Ele é o contrário de privilégio. Privilégio significa lei privada. Então, o nosso país ele é um país calcado na ideia de privilégio, de que alguns vão ter mais que outros, sabe com quem está falando. Sim. E quando você passa, então, a ter movimentos sociais, movimentos da sociedade, pesquisadores, grupos fortes de sociedade civil, ONGs, etc., que passam a lutar pelo transporte público, pelo ônibus, eles estão lutando por aquilo que é para todos. Então, essa é uma mudança de chave de uma sociedade que passa a olhar para bens comuns que devem servir a toda a população e uma mudança de chave em relação a, por exemplo, o que a gente vivia nos anos 80 e 90, que era esse ideário que ainda existe para muita gente hoje, mas eu acho que ele era muito consolidado naquela época, muito prevalente, esse ideário de que a sua vida vai se dar na sua casa, no condomínio, com segurança particular, com seu automóvel, indo para a escola privada, para o clube e para o shopping center. E a vida é isso. E a cidade é só um meio de passagem para você chegar nesses elementos. Acho que isso, muitos de nós vivemos essa imagem. Mas cada vez tem mais gente que fala: não, a cidade é um bem comum de convivência. É o bem que eu quero viver, eu quero estar na praça, eu quero caminhar pela rua, eu quero poder andar de transporte público, porque eu não quero ficar engarrafado no meu próprio carro, não quero torrar meu dinheiro alimentando um automóvel, emitindo poluente, etc. Então, eu acho que a gente tem uma mudança de chave da cidadania que é, como você diz, um processo no gerúndio. E você fala no livro, é uma coisa assim, que se todo mundo tiver acesso a carro, a gente não anda 1 centímetro, né? Ah, não anda. Porque aí tem um problema. Eu fiz aqui a imagem do ônibus, né? Vamos fazer ela de novo. Aqui está um ônibus. O espaço que ele ocupa é o mesmo espaço de 2 automóveis. 2. Então você tem 2 carros aqui ou um ônibus. Escolha. Os 2 automóveis transportam na cidade, em média, 3 pessoas. Porque, né, a ocupação de automóvel é 1,4. Então você vai ter ali 2 pessoas em uma em outra. O ônibus transporta 50, 60, 70, no mesmo espaço. Você tem um problema de ocupação de espaço muito grande, mas você tem um problema de gasto de energia. A gente está num momento de crise climática. O automóvel, 95, 98, já esqueci o dado, por cento da energia que ele gasta para se locomover é para transportar o próprio peso, que é de 1 tonelada, 2, tem até de 3 toneladas, né? E aquela pessoa que está ali dentro com seus 60, 70, 80, 90 quilos, ela responde por 5, 2% daquele gasto de energia. Então, você pega um veículo que a imensa maioria da energia dele é para transportar ele mesmo. Olha a loucura que a gente produziu, né? Uma coisa, se a gente falasse numa aula de engenharia, eu sou da arquitetura, mas chegar na engenharia e falar: olha, eu estou aqui criando um produto, meu trabalho de conclusão de curso, estou aqui criando um produto, ele vai usar 99% da energia dele para transportar ele mesmo, mas ele vai também transportar pessoas. Ele vai ocupar um espaço que um outro produto ocuparia para transportar 50 pessoas, ele vai transportar 3. E ele vai emitir poluentes que hoje respondem por 20% das emissões de poluentes do planeta. Será que eu ia tomar bomba no TCC? Ou eu ia passar nesse TCC? É uma loucura, né? É uma loucura. Se a gente olha retrospectivamente, por que é essa coisa que a gente naturalizou? E aí no livro eu faço muito essa contraposição entre o automóvel e o transporte público, pensando nesses diversos aspectos, ambientais, sociais, de ocupação de espaço da cidade. E é uma loucura porque, de uma maneira geral, quando se discute a questão do transporte, se discute muito o carro, o incentivo às montadoras, né? E o que é uma loucura isso, né? Não cabe mais. Aí as pessoas gastam 3 horas por dia no trânsito, é justamente porque essa ocupação de espaço é desmedida. Tem um gráfico da Folha de São Paulo que olha para a cidade de São Paulo, mas poderia ser aplicado a qualquer cidade. Uma fotografia de um horário de pico. Deixa eu lembrar os dados aqui. Lá, 80% do espaço das ruas está sendo ocupado pelos carros. 80%. Fotografia de horário de pico. Mas eles estão transportando só 1/3 dos passageiros. Os ônibus, eles estavam ocupando 6% do espaço das ruas. E eles transportavam 2/3 dos passageiros. Então, ocupando 12, 15 vezes menos espaço, os ônibus transportavam o dobro de pessoas. A gente quer se deslocar, a gente quer perder menos tempo no trânsito, a gente quer respirar menos ar poluído, porque o ar poluído é um problemão, né? Morrem no Brasil, segundo a OMS, 50 mil pessoas por ano devido a doenças cardiovasculares, respiratórias geradas
pela poluição do ar. A gente quer uma vida mais saudável, com mais tempo para a gente tem que abrir mão dessa aberração e se locomover de uma maneira sustentável. Agora, não dá para cobrar isso da população. Você pode cobrar também, mas se o poder público faz a parte dele. Se você tem ônibus de qualidade, barato, passando em corredor exclusivo, aí você pode cobrar da população que ela deixa o carro em casa. Mas enquanto não tem isso... O que pode ser feito de política pública, Roberto, em relação a isso? Agora a eleição municipal é hora de fazer. O que faz a pessoa deixar o carro em casa e andar de ônibus? Ou deixar a moto em casa? Faça seu plano de governo em relação ao transporte. O primeiro ponto é justamente o preço. Para a população brasileira, uma parte grande da população, dinheiro, esse dinheiro ali contado do deslocamento da gasolina ou da passagem, ele faz diferença. E como as passagens de ônibus ficaram muito caras no Brasil, e de metrô elas são carérrimas, e comparando com outros países, para muita gente que está aqui assistindo a gente vai falar, pô, eu encho o tanque da minha moto, circulo ali na semana e vai dar menos do que se eu pagasse ali o transporte público e de volta, às vezes tem que fazer 3 trajetos, parará e tal. Então você precisa reduzir o preço. Reduzir preço só se reduz com o investimento público. A gente precisa de uma fonte de receita para o transporte. Quando todo mundo acha bonito ir para Paris e andar de metrô, né? Ou ir para Barcelona, ou ir para Santiago do Chile. Quando a pessoa anda no metrô de Paris e paga €1, aquela viagem custou €5. Isso aqui não é... Porque ela é subsidiada. 4 euros são subsidiados. E eu não estou falando metaforicamente. É €1 e €5. De fato, tem 4 euros subsidiados. Ele está pagando 20% do custo da viagem. Por isso que é bom. Porque você tem um investimento enorme de recurso público para tornar aquilo um bom sistema. E aí você atrai as pessoas, porque é barato e bom. Então você tem que fazer isso, tem que criar uma fonte de financiamento para o transporte e financiar o transporte. E tem coisas importantes a serem feitas em melhoria de eficiência. O corredor exclusivo é a mais barata e fácil. Faz corredor exclusivo na cidade toda. Não precisa ser o BRT, esse BRT complicado que foi feito aqui no Antônio Carlos, com viaduto, parará. Não, uma coisa mais simples. Você pega uma pista no canto das avenidas, aquela pista é só para ônibus, põe radar a cada 1 quilômetro, põe uma sinalização correta para isso, né? Ninguém tem o objetivo de gerar multa para as outras pessoas, mas impedir que as outras pessoas usem, e deixa o ônibus circular. Aí você vai ver no horário de pico os carros parados aqui na avenida e o ônibus passando. É uma justiça, porque aquele ônibus ocupa menos espaço, ele precisa circular. Aí esse motorista aqui vai olhar e falar, pô, acho que eu vou começar a ir de ônibus porque eu vou ganhar meu tempo. Então essa é uma política importante. E ciclovia, porque olha a cultura que a gente tem hoje, que todo mundo está querendo se exercitar mais. Quantas pessoas nos últimos anos passaram a fazer aí na academia, a correr? A gente está num momento de uma cultura de esporte. Por que ciclovia é um assunto que gera tanta polêmica aqui em Belo Horizonte? Pois é, as pessoas ficam achando Na Afonso Pena pode, não pode, é daquele jeito, não é? As pessoas ficam achando que ninguém vai usar, mas a cidade que você tem ciclovia funcionando, você faz a malha. Do jeito que é feito aqui, tem sido feito nos últimos anos, faz um pedacinho aqui, outro lá. Que ciclista? Eu sou ciclista. Como que você usa? Você usa esse pedacinho aqui e aí, acabou. Agora eu vou entrar no meio do trânsito. Eu vou, né? Aí eu tenho que andar no meio do trânsito um tempão até chegar nesse outro pedacinho que tem. Então você precisa fazer a malha. Belo Horizonte tem um projeto de uma malha. Um projeto feito em 2016 pela BH Trans, com participação dos coletivos de ciclistas da cidade, que chama BH Pedala. E ali eles fizeram 400 quilômetros de uma malha de ciclovia com estudo. Eles visitaram todas as vias, onde a ciclovia seria. Já está tudo pronto. 400 quilômetros de ciclovia custa nada para a prefeitura, perto do que a prefeitura gasta com um viaduto. Se bobear, custa menos do que um viaduto. Sim. E isso poderia revolucionar a cidade. Se você pega essa malha e conecta ela à estação de metrô e à terminal de ônibus. Então, coloca um bicicletário lá? Um bicicletário lá, com segurança. Porque também ninguém quer ter bicicleta roubada na estação de metrô. Então, os bicicletários de São Paulo, que foram bem feitos há alguns anos, eles são fechados mesmo, tem um funcionário, como se fosse um guarda-volume. Você deixa sua bicicleta ali, pega o metrô, vai para o seu trabalho, volta de tarde, pega a bicicleta. O tanto que isso não incentiva a pessoa, morador de Venda Nova, morador de tantos bairros da cidade, que poderia fazer, hoje faz essa complementação de ônibus, esperando novamente no ponto, aguardando, tendo que pagar 2 vezes. Essa pessoa poderia fazer a complementação de bicicleta. Então, é esse arranjo entre corredor exclusivo e ciclovia para privilegiar os modos de deslocamento menos impactantes, menos poluentes, que ocupam menos espaço, que é bicicleta e ônibus, e investimento no transporte público, redução de tarifa. Isso tem que ser feito. Ô Roberto, e um assunto que eu sei que é caro a você é militante, vamos falar do tarifa zero.
É um sonho, a gente pode sonhar com isso, a gente já vê acontecendo em algumas cidades pequenas. Lendo no seu livro, eu descobri que essa discussão já teve essa discussão em São Paulo, no período que a Erundina era prefeita, e nós temos aqui na Assembleia, foi aprovada outro dia uma lei para o transporte gratuito no dia das eleições, nós vemos algumas cidades garantindo isso ao fim de semana, ou domingo, ou feriado, mas esse direito universal todos os dias é um sonho ainda, e como que você vê a aplicação disso numa cidade do tamanho de Belo Horizonte? Maravilha, essa pergunta é muito importante. Em 1990, a gestão da Lei Erundina propôs a tarifa zero. Ninguém conhecia essa história. Eu falei 80, foi 90, né? 90. Eles foram muito ousados. Propuseram uma política que ninguém conhecia. A primeira experiência concreta que se firmou foi de Minas Gerais, Monte Carmelo, em 1993 ou 4, uma cidade na região oeste. E depois a coisa foi crescendo aos poucos. Nesse momento que começa 2013, esse debate de tarifa zero, parecia uma coisa de sonháticos. Você tinha ali 20 cidades no Brasil, algo assim, a maioria pequena, de 20 mil habitantes, 30 mil, 40 mil, parecia uma coisa impossível de acontecer em cidades grandes. E desde então a coisa foi crescendo, porque a ideia foi se repercutindo, né? Eu gosto de contar o caso aqui de Caeté, que a pessoa que o vereador que apresentou a ideia para o prefeito, ele tinha participado do movimento Tarifa Zero em BH. Quer dizer, você vai vendo como que as ideias vão se contaminando, né? E aí depois, com a pandemia, os sistemas de transporte brasileiro entraram em colapso. Por que eles entraram em colapso? Porque eles já vinham eu gosto de falar de um círculo vicioso, assim, eles já vinham perdendo passageiro. O que acontecia, né? A gente estava falando aqui. Um sistema que não tem um financiamento público e que é baseado só na tarifa. E que está precarizado e as pessoas têm incentivos para irem para automóvel, para moto, etc. Aplicativo, né, que surgiu com muita força, às vezes ficava mais barato. Você pagar uma tarifa mínima ali do Uber, ficava mais barato que a passagem de ônibus. Mas eu tenho 2 filhas, vou andar com elas, fica mais barato ainda. Então, o que acontece? As pessoas vão saindo do ônibus. Como as pessoas vão saindo do ônibus, a receita... Isso tem vindo desde 95. O usuário de ônibus no Brasil está caindo ano a ano desde 95. A receita do sistema cai. Pô, ano passado tinha 100 mil viagens, esse ano tem 95 mil, você está arrecadando menos. Como que a compensação é feita pelas prefeituras e pelas empresas? Tem 2 maneiras. Ou você aumenta a tarifa para compensar essa perda, ou você reduz a oferta. Passava o ônibus a cada 20 minutos, passa agora a cada 30 minutos, né, reduzindo o custo. Essas 2 compensações afastam ainda mais usuários, porque aumentar a tarifa, o usuário, acho que agora eu vou de moto. Ou você reduzir a oferta, o cara está esperando mais, a pessoa está esperando mais no ponto, reduz também. Então, quando chega a pandemia, esse sistema que já vinha degringolando, de repente ele perde metade dos usuários. E as empresas olham para o lado e falam, e agora? A conta não fecha mais. Porque se tivesse que aumentar a tarifa para compensar essa perda, ia ter que dobrar a tarifa. Aí que ninguém andava mais mesmo. Imagina, passar de 5 para 10. Ou se for para cortar a linha também, cortar as linhas pela metade. Torna um negócio inviável. Então as empresas passaram a pedir subsídios para o poder público. E algumas cidades olharam para aquela situação, que é o que aconteceu em Caeté, aconteceu aqui em Ibirité, aconteceu em Caucaia. Eu já vi prefeito falar isso. Fala assim, eu vou ter que dar subsídio de pagar metade dessa conta, eu prefiro pagar a conta inteira e oferecer tarifa zero para a população, porque pelo menos eu estou aqui entregando uma política para a população, porque eu vou pagar metade da conta, a tarifa vai continuar a mesma. Eu não estou melhorando a vida das pessoas. Se eu pagar a conta inteira, pelo menos a população vai poder se servir dessa política. E aí deu um boom de tarifa zero. Hoje a gente tem no Brasil 116 cidades com tarifa zero. Mais de 4 milhões de pessoas atendidas, algo que há 10 anos atrás eram 20 cidades, um crescimento exponencial. A maior cidade dessa eu visitei recentemente, Caucaia, no Ceará. É tipo uma Contagem aqui. Ela é a 2ª maior cidade da região metropolitana do Ceará. O que a gente vê é uma revolução social. Porque pessoas que não estavam se deslocando. Gente que nunca tinha ido à praia, é uma cidade praiana. Mas a pessoa morava no interior, no distrito do interior, nunca tinha ido à praia, indo à praia pela primeira vez com a família. Pessoas que tinham abandonado a escola, voltando para a escola. Gente que podia procurar emprego, ou ir no posto de saúde. O número de viagens em Caucaia, ele cresceu 4 vezes no transporte público. A venda no comércio, vários comerciantes me relataram isso, eu conversei com os comerciantes, aumentou em 30%. Porque o recurso que a pessoa deixava de gastar na passagem, ela passou a gastar no comércio. Você via lá no centro da cidade, na porta dos supermercados, nos pontos de ônibus na porta do supermercado, muita gente com sacola na mão foi para o centro fazer compra, estava ali com a sacola na mão e estava indo para casa porque tinha feito essa compra.
Então tem sido uma política social muito interessante de ver. A gente ainda não tem mensuração de todos os resultados dela, porque a gente aponta resultado de melhoria, né, do acesso da população que não consegue se deslocar, melhoria de venda no comércio, redução de carro e moto na rua. É muito possível que isso aconteça. Gente que estava de carro e moto deixa de ir para ir de ônibus. Mais gente acessando posto de saúde, mais gente acessando escola. Mas ainda, como é uma política nova, a gente não tem ainda muita mensuração para demonstrar isso. Mas como está crescendo muito rápido, essa mensuração está começando a acontecer e tem se mostrado muito viável. Eu não vejo cidade que implantou tarifa zero revertendo. Todas que eu conheci, os candidatos de oposição que entram na eleição, perguntados se vão retirar ou não a política, falam, não, a tarifa zero fica. Ô, Roberto, nós estamos caminhando aqui para o final. Vai ser assim, vou te fazer um desafio. Seu livro tem mais de 400 páginas, mas vamos falar rapidamente sobre o que aconteceu em junho de 2013 aqui no Brasil. Mostrar aqui, Bianchi, Roberto Andrés, A Razão dos Centavos, o livro dele, pela editora Zahar. Os eventos de 2013 foram desencadeados pela questão do transporte público em São Paulo, pelo aumento da tarifa, e depois virou aquela grande ebulição no país. Queria que você falasse a sua experiência, como é que foi, como é que você vivenciou esse momento e se fica um gostinho de ressaca na boca depois do que aconteceu em 2013. Boa. É muito desafiador. Esse livro foram 5 anos de pesquisa e uma participação muito ativa também naquela época. Né? Por coincidência, eu viajei para fora do país nos dias que estava iniciando o processo em São Paulo. Então foi uma coisa que eu estava no Brasil, eu conhecia um Brasil. Aí eu desci lá no lugar, fui conectar na internet, olhar e falei, opa, tem alguma coisa acontecendo que é muito diferente do que eu conhecia. Depois eu voltei para cá, peguei o final dos protestos, participei da fundação do movimento Tarifa Zero e vivi toda aquela efervescência, ocupação da Câmara Municipal na época e tal. O que eu pude constatar no livro é que houve uma distorção de memória daquele período. E eu tentei mostrar isso com uma pesquisa muito objetiva. A gente fez um levantamento, e esse dado é um dado, né, e a gente mostra ele de uma maneira muito didática e completa no livro, de todos os cartazes que foram erguidos nas ruas. Sim, isso é muito interessante. Está no site também. Está no site Grafias de Junho. Porque o que acontece? Aquele foi o ano dos cartazes individuais. Tem a ver com essa expressão mais rede social. Que é um mito que você derruba, porque algumas pessoas falam que começou com a ecoesquerda, mas a direita sequestrou esse movimento, e que você mostra que isso não é verdade. Não é verdade isso que aconteceu, embora tenha feito um esforço para sequestrar. Não estou negando o esforço, mas eu busco olhar para o resultado. Quem prevaleceu nas pautas. Né? E aí a gente analisou mais de 6 mil cartazes. E se você buscar ali a palavra Bolsonaro, ela não existe. Se você buscar ali a palavra intervenção militar, ela não existe. Se você buscar essas palavras que vieram depois, né, de como a direita se reorganizou depois, ao contrário, o teor principal era progressista. Embora tenha havido grupos de direita que foram disputar. E eu queria olhar para esse resultado, olhando então para esses cartazes. Foi um trabalho muito legal de fazer, mas ele também não é tão novidade. Ele bate com o que a pesquisa Ibope e a pesquisa Datafolha identificaram nas ruas à época. A gente que optou um pouco por ignorar isso, mas quando o Ibope perguntou para as pessoas de 8 capitais brasileiras por que elas estavam nas ruas, mais de 30% falaram pelo transporte. Isso no dia 20 de junho, quando já estava lotado as ruas. Então a gente realmente distorceu a memória daquele período e esse livro foi um esforço para a gente olhar muito objetivamente, recuperando os elementos, poder olhar para aquilo que aconteceu. Roberto, para a gente encerrar, nós estamos aí, nós já estamos conversando sobre isso ao longo aqui do Sem Protocolo, às vésperas da eleição municipal, em que cidade você gostaria de viver? Qual o seu ideal de cidade? Meu ideal de cidade, eu sou de BH, né? Essa BH do futuro é uma cidade em que a gente possa viver com os rios limpos, as águas limpas, com saneamento 100%, que a população de periferia não seja prejudicada, né, pela falta de saneamento nos rios, que a gente possa nadar nos rios da cidade, se banhar. O calor vai ser cada vez maior, a gente precisa de refúgio climático real. Não só a elite nos clubes privados, mas toda a população. Que a gente possa andar de bicicleta com segurança, que a gente possa andar de transporte público de qualidade e barato ou gratuito, né, que a gente tenha educação e saúde de qualidade, que não tenha ninguém morando na rua. Que a população tenha onde morar, que a gente faça políticas públicas, políticas sociais, para que o espaço público seja um espaço de convivência e a população possa viver com dignidade em suas casas. Tá certo, Roberto. Muito obrigado pela sua presença aqui.
Obrigado a você, foi uma alegria. Tá certo, e você pode acompanhar o Sem Protocolo na TV Assembleia, na TV aberta ou no streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Tá no Deezer, no Spotify, no Apple Podcasts e não tem desculpa para ficar de fora. A direção do Sem Protocolo é do Eric Araújo, produção Tatiane Fontes, áudio de Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.